com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Ele que está no nosso meio nessa tarde. Eu vou dizer para vocês, eu estou impactada hoje. Eu não sei se vou conseguir pregar essa palavra que o Senhor me deu. Se eu for dizer a verdade para vocês, o Senhor só me deu o título do que eu preciso falar hoje e um versículo durante a semana. Ao contrário de ontem, quando o Senhor me deu uma palavra inteira, com um livro, com os capítulos, com tudo, né? Com os tópicos para quem estuda a Bíblia. E hoje o Senhor só falou para mim, 2 dias atrás, Ele disse para mim falar sobre renovação. E nessa tarde, quando eu estava ouvindo os irmãos aqui, cada um falou alguma coisa e me chamou muita atenção, que todos falaram algo dentro do tema renovação. E eu tenho certeza que o Espírito do Senhor, Ele está aqui nessa tarde. Se não fosse assim, nós também não estaríamos, amém? O Espírito do Senhor te trouxe a este lugar. Às vezes nós estamos tão cansados, tão desanimados, né? Tão atribulados, com tantas coisas para fazer. E às vezes a gente pensa, não, hoje não é meu dia, hoje eu não vou conseguir. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Até um certo dia que o Senhor usou um homem de Deus para dizer para mim uma palavra muito forte. E depois daquele dia, quando eu estou dizendo isso, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando você recebeu uma palavra de Deus, uma profecia, quando alguém de Deus chegar para você e lançar uma palavra no seu coração, e você examina aquela palavra e você sabe que aquilo é de Deus, vou abrir um parênteses aqui para dizer para vocês que muitos profetas têm andado por aí. Por isso que eu digo, a gente tem que julgar. Então quando Deus bate ali no seu coração e diga, isso é de Deus para a minha vida, você pegue essa palavra, meus irmãos, peguem essa palavra e orem em cima dessa palavra e se humilhe diante de Deus, porque certamente Deus vai cumprir, porque a palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que desista daquilo que Ele prometeu. Tudo que Deus prometeu e todas as suas promessas, todas, e aí quando eu digo todas, são todas, vão se cumprir na nossa vida, amém? Nós somos pessoas privilegiadas por estarmos aqui nessa tarde na casa do Senhor. Viemos às vezes até de rasto, mas estamos aqui. Viemos desanimados, mas estamos aqui. Às vezes estamos com o nosso coração quebrado. Mas eu quero te pedir uma coisa nessa tarde. Eu quero fazer uma oração com você antes da gente começar a falar a palavra do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, graças nós te rendemos, Senhor, porque Tu nos escolheste, Senhor. Muito antes da fundação do mundo, Senhor, Tu já estava no Teu coração a nossa vida, Senhor. Tu já tinha planejado, Senhor, o nosso nascimento. Tu já tinha, Senhor, planejado todo o nosso ser, Pai, na Tua presença. Senhor, nessa tarde que nós estamos aqui, que nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Eu não sei, Senhor, o que cada pessoa veio buscar. Eu não sei a situação de cada uma. Muitas dessas pessoas que estão aqui eu não conheço, Senhor, mas o Teu Espírito Santo, que trouxe cada um, sabe. Senhor, nessa tarde eu quero te pedir especial, Senhor, que nenhuma de nós saia daqui conforme chegou. Nenhum de nós, Senhor, saia daqui como chegou. Senhor Jesus, que nossos afazeres, as nossas coisas, a nossa casa, Senhor, os nossos bens, fiquem tudo sob o Teu cuidado, Senhor. Senhor, que a nossa mente esteja aqui, o nosso coração esteja aqui contigo, Senhor, porque é aqui que Tu queres falar conosco. Senhor, nós repreendemos toda distração, Senhor, todo espírito contrário, Senhor, que queira roubar a Tua palavra nessa tarde, está repreendido no poder e na autoridade do nome de Jesus. E podemos dizer amém? Amém. Amém. Glória a
Deus. Poder sentar. Queridos, então, é muito forte, sabe? Eu vou para um lugar para falar a palavra do Senhor e eu penso assim, olha que eu penso assim, ó. Senhor, cada vida que está ali, o Senhor conhece o coração. O Senhor conhece o desejo, o Senhor conhece a necessidade, o Senhor sabe tudo. Do deitar ao levantar de cada pessoa, o Senhor conhece tudo. A palavra do Senhor diz lá nos Salmos que ainda a gente não tinha sido formado, né? No ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. A palavra de Deus diz que Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Quando ainda nada, a substância do nosso ser não estava formada, Ele já sabia. Ele já sabia, irmã. Ele já sabia, querido. Ele já sabia de vocês. Ele já sabia de nós. Ele já sabia os nossos dias. E nós temos o privilégio de ser pessoas que temos o nosso nome escrito no livro da vida. Pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque a palavra de Deus diz, não foram vocês que me escolheram. Né? Não foram, o Senhor diz, não foram vocês que me escolheram. Eu os escolhi. Para que vocês vão e dê fruto, e o fruto que vocês dê permaneça. Então eu trouxe uma palavra nessa tarde. Eu tomei a liberdade, conversei com a pastora, pedi para a irmã querida, a irmã Márcia, que eu ainda não conheço, estou conhecendo, de trazer esse louvor sobre a árvore cortada. Eu amei, muito obrigada, irmã. Você me honrou com o teu carinho, viu? Você me honrou, muito obrigada, querida. Eu sei que foi difícil, foram 2 dias antes só. Foi difícil decorar a letra, eu sei. Obrigada, querida. Deus te abençoe, viu? A gente tem que honrar as pessoas que nos honram, queridos. Nós temos que aprender como irmãos, sabe? A valorizar as pessoas que estão conosco. Isso nós precisamos aprender todos os dias. As pessoas que estão conosco. Mas só as pessoas que fazem, não. Todas as pessoas. Porque às vezes as que não fazem são as pessoas que mais oram por nós, né? E quanto vale uma oração, né? Como é bom quando a gente sabe que tem irmãos orando. Eu sou uma privilegiada, eu digo para vocês, porque eu moro na frente onde está a igreja, que agora tenho ido ali com os irmãos, da missionária Beatriz. E ali eu sei que ali tem um povo que ora. E esses pastores oram. E agora estamos com os pastores aqui que oram. Sabe o que me chamou a atenção, pastora, nessa tarde? Quando você disse, eu estava sozinha, eu me sentia sozinha, mesmo que não estivesse, porque às vezes nós temos uma multidão na nossa volta, né? Quantas pessoas na Bíblia a gente vê lá, quando falam das multidões, as multidões estão na volta e a pessoa está ali sozinha, ela está se sentindo sozinha. E quando a pastora falou aquilo ali, eu lembrei assim, ó, e Deus ainda acrescentou para ela mais amigos, mais pessoas que estão orando, mais outro povo que vai estar junto para alegrar o nosso coração. Por que Deus faz isso? Porque Ele conhece, Ele sabe quem nós somos, né? Ele sabe o que nós necessitamos. Não tem nada, absolutamente nada em nós que Deus não saiba e que Deus não possa transformar. E nessa tarde eu quero falar sobre isso. Então vamos ler ali. Deixa eu ver aqui se eu me acho. Vamos ler então a palavra do Senhor em Jó, capítulo 14. Vamos ver aqui se nós encontramos direitinho. Eu gosto de dar aqui uma ajuda aqui, ó. Então assim, ó, você está no livro de Salmos, você volta só um livro para trás, tá? Eu sempre digo Salmos porque o Salmos é exatamente no meio da Bíblia, né? Você está no livro de Salmos, você volta um livro para trás. Você vai estar no livro de Jó, tá? Então vamos ler ali, ó. É Jó 14, 7, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará,
e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Amém? Podemos assentar. Gente, é uma palavra tão linda. Essa palavra Deus me deu quando eu estava procurando umas coisas para a gente arrumar a casa do Senhor. Eu me abaixei naquele armário e comecei a olhar o que eu tinha ali, que eu tinha uns vidros, umas flores, umas coisas. E quando eu comecei a fazer isso, e aí eu trago aqui para vocês que foi uma revelação que Deus me deu. Quando eu me abaixei e comecei a me interessar de fazer as coisas para o Senhor, no momento que eu fiz isso, Deus me deu uma palavra. Me deu uma palavra de renovação. Porque agora, meus queridos, a gente está chegando no fim do ano, né? A época do fim do ano, eu digo para vocês aí no mundo, né, que é uma época que as pessoas elas se entristecem. A época do fim do ano, para muitas pessoas, não é época de alegrias, não é época de festas. Para muitas pessoas, são épocas de tristezas. São pessoas que às vezes ainda não venceram as suas dificuldades, ainda não tiveram as águas brotando nas suas raízes, ainda estão com seus troncos na terra, ainda não conseguiram vencer certas etapas da vida, porque tem certas coisas dentro do nosso interior, queridos, que é só o Senhor Jesus mesmo. A gente pensa, a gente olha em volta e a gente pensa, eu acho que aquela pastora podia me ajudar. Mas quem sabe aquele irmão podia, né? Ele é profeta, vai me dar uma palavra. Hoje eu vou no culto porque eu preciso receber uma palavra de Deus. E sabe, muitas vezes, querido, eu fui assim para o culto. Eu fui assim e às vezes nós fizemos isso. Hoje eu vou porque eu quero que Deus fale ali, naquele lugar secreto que é no meu coração, aquela parte que eu não consigo contar para ninguém, ali naquele pedacinho do meu ser, que é só Jesus que sabe, né? Porque nós temos os segredos. E eu digo para vocês, não é ruim, não é errado, nós temos os nossos segredos. E tem segredos que a gente não pode contar nem para o nosso esposo muitas vezes. Tem segredos que é nós e Deus. Parece que ninguém vai resolver a nossa situação. Eu entrei aqui nesse lugar hoje e o Espírito Santo me disse, eu comecei a chorar. O Espírito Santo me disse, tem pessoas aqui. Por isso que Deus não me deu uma palavra específica hoje. O Senhor Jesus disse, tem pessoas aqui que eu quero tratar, que eu quero curar, que eu quero transformar, que eu quero fazer transbordar do meu Espírito. Mas nessas pessoas ainda existe, o Espírito Santo me falava, ainda existe dentro delas uma amarra, uma coisa que segura. A pessoa não consegue, ela já fez de tudo, ela já chorou, ela já clamou, ela já pediu, ela já orou, ela já jejuou, e ela não conseguiu. Ela ainda não conseguiu se soltar, ela não conseguiu se libertar naquela área específica da vida dela. E o Espírito Santo disse assim para mim, eu estou aqui nessa tarde, eu quero mudar a tua história. O Senhor Jesus disse que Ele quer mudar a tua história. Nós temos tão poucas pessoas, quem dera que esse lugar estivesse cheio, que tivesse muitas pessoas nesse lugar, para o Senhor poder tratar o coração nessa tarde. Eu digo isso para vocês porque já fui muito tratada no meu interior. Eu não tenho vergonha, eu vou dizer como a pastora disse, eu não tenho vergonha de dizer. E quando a gente não tem vergonha de dizer o que a gente sente e o que a gente passa, e eu te digo que às vezes não pode dizer para todo mundo o que tu sente, o que tu passa. Tu tem que confiar em alguém que tu possa falar, né? A gente não pode sair dizendo para todo mundo. E o fato, muitas vezes, da gente não poder dizer para todo mundo é que acontece isso. As pessoas se fecham. As pessoas parece que não têm mais amigos. E às vezes, como o Senhor
tu não enxerga o Senhor, tu não consegue entender o quanto que Ele está perto, o quanto que Ele nunca te abandonou, independente mesmo. Até o louvor dizia, não importa a circunstância, o Senhor está junto, porque o Senhor conhece o teu coração, o Senhor sabe o que tu está passando, o Senhor sabe o desprezo que te trata, o Senhor sabe a vergonha que está na tua vida, que tu gostaria de vencer. O Senhor está falando para mim aqui. O Senhor me fala assim, ó, muito, muito forte essa palavra nessa tarde. Por isso que o Senhor não me deixou preparar uma palavra. Ele queria dizer o que está dizendo. Eu disse, Senhor, tu usa a minha boca, não sou eu que vou dizer, Senhor. Eu não conheço as pessoas que estão aqui, mas tu sabe. E eu quero te dizer nessa tarde, a esperança para ti, minha querida, meu querido. Há esperança no Senhor. Sabe, quando tu pensa que tudo já terminou, tudo está determinado, já não tem mais condição. Tem, eu vou dizer para você que tem. E eu quero te mostrar uma palavra que está escrita aqui, que eu separei hoje ainda, um pouquinho antes de eu vir. Eu lembrei quando o Espírito Santo me falava dessa palavra, que é de Davi, tá? Eu vou ler para vocês, vocês nem precisam abrir, mas eu vou ler para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui na minha Bíblia aqui. Tá aqui, ó. Deixei até marcado, que fica mais fácil da gente se encontrar. Tá aqui no capítulo 12 de 2 Samuel. Sabe, não sei se vocês conhecem a história de Davi. Davi era um homem de guerra, era um homem temente a Deus. Era um homem como nós, um homem temente a Deus, um homem de guerra. Nós também somos mulheres de guerra, mulheres tementes a Deus, homens tementes a Deus, homens de guerra, que nós todos os dias guerreamos. Ah, mas eu não estou indo lá para frente da batalha. Tá sim, você não sabe, mas todos os dias você guerreia. Todos os dias a nossa vida é uma guerra, do amanhecer ao deitar, tantas vezes que ficamos cansados, muitas vezes, e às vezes nos dói até o corpo, quando precisamos guerrear no espírito. E eu quero dizer para vocês que esse homem, ele pecou, sendo um homem de Deus. Vocês conhecem a história de Davi. Ele pecou, ele teve um filho com uma mulher do homem que ele mandou matar para ficar com ela, e ele teve um filho. E o Senhor mandou dizer para ele que por causa daquele pecado que ele tinha feito era errado, ele ia sofrer uma consequência e a espada ia passar na vida dele. E o que aconteceu? Ele teve o filho. E ele amou o filho que teve. Mas por causa da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela se cumpre, ele pranteou, porque esse filho ficou doente. E ele pranteou, pega o bebê. E ele pranteou muito, 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 muito pela vida desse filho. E ele, diz a Bíblia que ele chorava às noites, jejuava e orava e se entristeceu demais por aquele filho. Mas o filho morreu. O filho morreu. E aí eu te digo o seguinte: quando esse filho morreu, e os seus liderados, né, os seus homens que do palácio que cuidavam dele, tinham medo de dizer para ele que o filho tinha morrido. E o que ele disse? Ele disse assim, ó, vem aqui para vocês verem o que ele falou. Olha como é importante isso aqui, ó. Então, 12:17. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo, não queriam informá-lo de que a criança era morta, porque dizia: eis que estando a criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, agora a criança é morta, porque muito mais ele vai se afligir. Estou lendo assim para vocês entenderem melhor.
Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra. Olha isso, gente. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes. Olha essas situações. Precisamos nos levantar, querido. Por mais que seja difícil a situação, por mais que já muitas coisas, muitos planos, muitos projetos, muitas situações morreram, que a gente poderia ter ressuscitados, mas eles morreram. Então, ele se levantou da terra, ele se lavou, ele se ungiu, ele mudou as suas vestes e ele entrou na casa do Senhor e o adorou. E o que eu aprendo com isso e o que nós podemos aprender com isso? Queridos, não importa se aqueles projetos lá morreram, não importa se deu errado, não importa, aquilo passou, aquele não vai voltar, e o Senhor não vai resgatar. O Senhor está te dando um novo tempo. Esse é um novo tempo para todos nós. E aqui ele está dizendo, mas ele teve que tomar uma atitude. Nós precisamos tomar posições e atitudes quando nós passamos por uma situação. Para nós, muitas vezes, morrer um projeto ou não dar certo alguma coisa, não é motivo para a gente murmurar. Muitas pessoas não murmuram: ah, então não deu certo por isso, ah, porque foi fulano, ah, por causa de ciclano, ah, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu filho. Não murmure, não reclame, dê glórias a Deus. Te levanta da terra, te levanta do pó, te levanta, te lave, tira aquelas vestimentas, limpe a sua vida, limpa o seu coração, coloca o óleo da alegria do Senhor, que é o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo, chama o Espírito Santo, vem ungir a minha vida. Espírito Santo, eu preciso que tu venha ungir o meu coração. Eu não posso mais viver dessa forma como eu tenho vivido. Eu preciso mudar. Eu sou uma árvore cortada, Senhor, nesse momento que eu passei por essa situação. Mas eu preciso pelo menos do cheiro das águas. O Senhor Jesus diz que o Espírito Santo, ela é uma fonte que jorra do nosso interior. Mas a árvore cortada, só o cheiro das águas. Olha que coisa incrível isso que Deus nos fala. Vamos abrir o nosso coração nessa tarde. Vamos dizer: Senhor, se o cheiro das águas estiver dentro de mim, eu já vou ser livre, eu já vou ser vitoriosa. Esse projeto que deu errado, esse processo que eu estava passando, Senhor, já foi, agora é novo. Agora é outra coisa, querido. Vamos olhar para o que o Senhor Jesus ainda tem para nós. Esse homem aqui entrou na casa do Senhor e o adorou. Ele não ficou parado. E aí o servo dizia: mas enquanto eles estavam, o teu filho estava morto, tu jejuasse e orasse. E ele disse: mas agora que posso eu fazer, trazer ele à vida? Não. Que eu posso fazer com meus planos, meus projetos antigos? Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus está falando. Porque isso não estava sendo programado. Deus está me dando essa palavra para nós. Para nós, eu digo que não é só para vocês. Eu vou dizer para vocês que há uns meses atrás, eu vou falar, olha, a pastora disse uma coisa assim, que parecia um pouco da minha história. Eu tive, vou dizer aqui um pouquinho de um testemunho. Eu tive um tempo da minha vida servindo ao Senhor num ministério. E um ministério que era bênção na minha vida, na vida do meu marido. E que por uma questão, eu digo, humana, a nossa raiz foi cortada. E isso me entristeceu demais sobremaneira, sabe? E aí eu quis ficar no chão por causa disso. Eu quis ficar prostrada, mas ao mesmo tempo eu sabia que Deus tinha um plano.
Só que o que acontece? Todos os dias o inimigo bate na porta e ele diz: você não pode, você não vai conseguir, não vai dar certo. E Deus diz: vai dar certo. Eu já venci na cruz, eu já derramei o meu sangue por ti. E qual é a voz então daí que nós vamos escutar? Então, o que aconteceu? Eu fiquei nesse tempo parada assim na fé. Eu fui congregar numa igreja, veio a pandemia e nós só buscávamos em casa. Mas eu sei que mesmo buscando em casa, muitos se esfriaram, e nós também, eu e meu marido. Não estava me sentindo desviada, mas eu estava me sentindo esfriada. As minhas raízes já estavam balançando. Mas, e o inimigo, assim, ele traçou diversas estratégias para que nós pensássemos que tinha terminado. Até um dia que Deus disse assim para mim: chega, acabou. Sabe assim quando a gente diz para a criança: meu filho, acabou o choro, cessa, terminou, agora terminou, vamos conversar. Deus disse para mim: vamos conversar. Me chamou para uma conversa, Senhor. Me botou de frente, me disse: aqui, minha filha, é assim, assim, assim. O que tu queres? Qual é a posição que tu vais tomar? Então nós temos que nos posicionar. Depois daqueles dias, Deus usou 3 pessoas em lugares diferentes para dizer a mesma coisa. O que Deus me disse? Minha filha, eu coloco na tua boca as minhas palavras. Tu não te intimide e fala. Porque eu digo para vocês, eu não sou uma pregadora. Eu não sou uma pregadora. Eu digo para vocês que eu nem gosto de pregar. Porque eu não me sinto uma pregadora. Eu sinto que eu amo o meu Senhor, e que se eu estiver num grupo pequeno, eu gosto muito de falar a palavra do Senhor. Mas se eu tiver que entrar num lugar enorme e falar a palavra do Senhor, aí é só misericórdia mesmo de Deus. Então, assim, mesmo que eu preparar uma palavra, eu sei que Deus na hora vai mudar. Queridos, eu digo para vocês, às vezes a gente diz que a gente não é nada, né? Quantas vezes nós dissemos: eu não sou nada? Quantas vezes, e aí eu lembro da segunda palavra que Deus me deu aqui, que é uma palavra que está escrita no Provérbios, que eu até achei que era que o irmão ia ler, que ele leu o Provérbios bem pertinho do que eu estava, e eu vou dizer para vocês qual é a palavra. Nem precisa pegar, porque eu vou dizer assim, é Provérbios 23, versículo 7. É tão interessante essa palavra, ela é só a parte A do versículo, só um pedacinho do versículo aqui, tá? 23, 7. Deixa eu ver se eu me acho aqui. Vocês estão entendendo? Vocês estão aqui comigo? Amém? Glória a Deus. Estamos juntos? Amém. Amém. Glória a Deus. Juntos e misturados? Amém. Glória a Deus. Olha aqui, Porque como imagina na sua mente, na sua alma, assim ele é. O que Deus está querendo dizer para nós aqui? Como tu te imagina, assim tu és. Se eu me imagino que eu sou coitada, que eu sou frágil, que eu sou fraca, e eu repito isso: eu não vou conseguir, eu não posso, não dá, eu sou assim, eu nasci assim, a síndrome, sabe, da Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Isso não existe para Deus. Mas se você começa a dizer muitas vezes a mesma coisa, como você se imagina, você se torna. E então, o que você está se imaginando de você? Como que você diz para você? A minha irmã diz para mim, sabe, minha irmã Maria, ela diz assim para mim: eu gosto de ti porque tu tem uma autoestima, tua autoestima é fora de série. Eu digo para ela assim, não, eu tenho que me amar. Eu digo: irmãos, nós temos que nos amar, sabe por quê? Porque a palavra de Deus não diz que nós temos que amar os outros como a nós mesmos? Como que vamos amar os nossos irmãos se nós nem nos amamos? Então, o que acontece muitas vezes? A gente é o reflexo daquilo que a gente tem dentro. A Bíblia diz para as mulheres
que o coração alegre formoseia o rosto. Amém. Né? Se tu tá bem de vida, se tu tá bem com a vida, se tu tá bem com Deus, tu vai ter um semblante mais alegre, mais tranquilo, tu vai poder dormir melhor, tu vai poder trabalhar melhor. Quando você começa a dizer, não dá, eu não posso, aquela irmã sabe mais, olha, aquele irmão, ai, se eu fosse o profeta. Hoje em dia todo mundo quer ser pastor ou profeta, né, eu acho, né? O apóstolo, né, os maiores, assim, os profetas, os pastores. Se eu fosse isso, se eu fosse aquilo. Irmãos, nós temos dentro de nós, mesmo que nós somos barro, nós temos dentro de nós uma joia. Não importa se nós somos pobres, se nós temos mais condição, não importa se nós temos um bom trabalho, se nós não temos, não importa se nós somos advogados ou se trabalham na cozinha do hospital, não importa se tu cuida de uma criança ou se tu é um ministro, não importa. Dentro de nós existe uma pessoa. Não é algo, é uma pessoa. Dentro de nós tem uma pessoa morando dentro de nós. E muitas vezes nós não valorizamos isso. E olhamos para nós e achamos que não podemos fazer nada. Tem um potencial que Deus colocou dentro de nós. Esse é o Senhor. Ele pagou um alto preço, Ele fez tudo. Se nós pudéssemos imaginar a riqueza que tem dentro de nós, nós passaríamos por cima desse problema que estamos. Nós passaríamos por cima da indiferença, nós passaríamos por cima da escravidão que tantas pessoas tentam escravizar. Nós passaríamos por cima do ódio, da contenda, da divisão, da calúnia, do desânimo. Nós passaríamos por cima disso. Nós passaríamos por cima da depressão. A depressão é o mal do século. As pessoas estão atormentadas, as pessoas estão com medo. Olha, eu ouvi notícias que pessoas se mataram na eleição porque o Lula ganhou. Gente, o que é isso? Nós temos o Espírito do Senhor. Nós não somos do mundo. A palavra de Deus diz, né? Que o Senhor Jesus disse, eu não peço que tirem vocês do mundo, mas que livres do mal. Nós temos rodeado, a Bíblia diz, né, que nós temos rodeado por esse mundo, mas nós temos o Espírito Santo. Nós temos que fazer a diferença. Como que nós vamos fazer a diferença se dentro de nós a gente não consegue ter paz, não consegue ter alegria, não consegue ter uma expressão de amor ao Senhor? Gente, eu sei, às vezes a palavra fica pesada, às vezes a palavra fica meio dura assim, sabe? Mas eu não estou aqui para repreender ninguém. Eu falei, Senhor, eu quero falar o que Tu queres falar. E Tu